16. Uma escada de 8 metros está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 metros por segundo, com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 metros da parede? Então vamos tentar desenhar isso aqui para entender o que está acontecendo. Então estou fazendo aqui a parede. Então suponha que a gente tem aqui de vermelho a escada. Tá aí. Essa escada possui 8 metros. Agora, o exercício falou que o pé da escada está se movendo a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Está afastando para lá. Isso faz com que a escada ela vá deslizando aqui na parede. Se a gente considerar o momento inicial em que a escada está na horizontal, aliás, está na vertical, sim. Então aqui, ó, primeiro começa descendo lentamente e à medida que isso aqui vai se afastando, ele vai acelerando. Então a pergunta foi: qual vai ser essa velocidade de descida aqui? Qual vai ser a velocidade de descida, já que começa lento, depois vai acelerando? Quando aqui tiver a 3 metros. Beleza. Então vamos considerar algumas coisas. Para começar, a gente pode assumir que aqui seja 90 graus. E aí, sendo 90 graus, a gente tem uma coisa que é sempre verdadeira, que é a seguinte. Desde a primeira situação, então pensa que esse cara está assim. Então, esse cara tá mais em pé. Assim. Tem uma relação que é sempre verdadeira entre essa distância que já percorreu aqui, então vamos chamar de distância x, e essa distância aqui em cima, né, a altura da ponta da escada, que a gente pode chamar isso aqui de y. Tem uma coisa que é sempre verdadeira. Não interessa se está começando a escorregar, se já está no meio, se já está lá no final, né, com a escada assim, quase. Tem uma relação entre x e y aí que vai ser sempre válida. E essa é a chave para esse tipo de problema. Tá? Esse tipo de problema é um problema de aplicação. Certamente, se você estiver fazendo uma prova, se você estiver aí no final do cálculo 1, vai ter um problema desses. E, particularmente, esse é o meu tipo de problema favorito quando está trabalhando com derivadas, que são esses problemas com taxa de variação. Então, o primeiro passo é achar uma relação que seja sempre verdadeira entre as nossas variáveis x e y. E, no caso, uma relação que é sempre verdadeira, que não interessa a situação que esteja, é que isso aqui vai ser sempre um triângulo retângulo. Então, o pé da parede 90 graus, a altura y, o deslocamento x e o comprimento da escada 8. Então, uma relação que é sempre verdadeira nesse triângulo retângulo é que é a seguinte, é o teorema de Pitágoras. Então, a gente sabe que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Deveria ter algum texto aqui, por exemplo, assim, seja y, a altura da escada, a altura aqui, né, na parede, x a distância até o pé da parede e o pé da escada, enfim. Às vezes é legal incluir isso. E aí depois escreve essa relação. Mas só para manter o exercício mais rapidinho, vamos começar assim. Então, essa relação é sempre verdadeira. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64. Aqui está falando que o pé da escada desloca-se com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Como a gente está falando que essa distância aqui é x, então a gente tem que a variação de x no tempo, ou seja, a velocidade de x, é igual a 2 metros por segundo, constante.
Então, a gente pode pegar essa expressão aqui e efetuar uma derivada nela. Então, a gente vai aplicar uma derivada aqui. Então, vamos derivar em relação ao tempo. Então, 2x, pela regra da cadeia, multiplica por dx dt. E aqui 2y, dá o tapa no 2, multiplica pela derivada do y. E derivada de 64 no tempo, que é zero. Dá para dividir todo mundo por 2. Então, nós teremos aí que x, derivada de x em relação ao tempo, mais y, derivada de y em relação ao tempo, igual a zero. Agora, a derivada de x em relação ao tempo, a gente sabe que ela é 2. Então, tá aqui, ó. Derivada de x em relação ao tempo é igual a 2. Então, a gente pode trocar isso por 2. Então, x vezes 2, mais y, derivada de y em relação ao tempo, igual a zero. Isso significa que nós temos, olha, o y, derivada de y em relação ao tempo. Vou passar esse x e esse 2 para o outro lado. Ou seja, y, derivada de y em relação ao tempo, é igual a menos 2x. Por fim, a derivada de y em relação ao tempo é igual a menos 2x sobre y. Por que eu fiz questão de isolar aqui o dy dt? Pelo seguinte, a pergunta foi, qual vai ser essa velocidade com que ele vai estar descendo aqui? Agora, a gente está chamando de y a altura. Então, essa velocidade de descida da escada na parede vai ser justamente a variação de y no tempo, ou seja, a derivada de y em relação a t. Então, foi por isso que eu isolei isso aqui. Porque agora, ó, é só a gente substituir o x e o y, que a gente vai achar a velocidade para qualquer instante. Então, o enunciado perguntava qual que era a velocidade quando a parte inferior estiver a 3 metros. Ou seja, quando esse x aqui for igual a 3 metros. Então, temos o seguinte, quando o x for 3 metros, quanto que vale o y? Nós temos o seguinte, ó. Nesse caso, aquela relação é sempre verdadeira, né? Essa relação que vale para qualquer x, para qualquer y, é o teorema de Pitágoras, aqui. Agora, quando o x for 3, aqui vai ficar 3 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 64. Então, aqui fica 9, mais y ao quadrado igual a 64. Y ao quadrado, passa esse 9 subtraindo, então vai ficar 55. Então, y será a raiz de 55. Beleza, é isso então. Então, a gente tem que o x é 3 e o y é raiz de 55. E a gente pode substituir aqui. Então, quando o x for 3, a gente tem que o y será raiz de 55 metros. E aí, a variação de y no tempo, que é menos 2x sobre y, seria igual a menos 2 vezes 3 sobre y, que é raiz de 55, e isso dá menos 6 sobre raiz de 55. Como é um problema de aplicação, às vezes pode ser interessante se a gente colocar alguma aproximação decimal. Tá? Isso aí você pode fazer com qualquer calculadora. Então, 6 dividido por raiz de 55 fica igual a 0,809. Eu fiz com uma calculadora aqui. Então, isso aqui, metros por segundo. Então, essa daqui que é a variação do y, que é menos 0,809 metros por segundo. O que isso quer dizer? Para começar, o que esse negativo está significando? Será que ele faz sentido? Nós estamos adotando a orientação canônica para o x e para o y, né, que é o y positivo quando sobe. Como a escada
a ponta dela que está descendo, realmente era esperado que essa variação do y fosse negativa, porque está indo contra a orientação canônica do eixo y. Então significa que quando o pé da escada aqui tiver a 3 metros, o velocímetro aqui do y, quando desce, então se tivesse aí um ponteiro marcando um velocímetro igual um carro, tá? Começa lento, depois vai acelerando, assim. Então o velocímetro, nesse caso aqui, quando tiver 3 metros, vai estar marcando uma velocidade aí de 0,8 metros por segundo. E é negativo porque está descendo. E essa é a nossa resposta.